Há uma presença gloriosa neste lugar. Os céus estão abertos sobre nós. Cada palavra profética vira sentença em um ambiente espiritual. E Deus está pronto a fazer algo sobrenatural. A Bíblia diz em Isaías que a sua mão não está encolhida para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Ele ouve o clamor da sua igreja, e muito mais que ouvir, Ele responde. Sabe o que eu acho incrível? É que para falar com Deus não precisa de secretária. Eu acho incrível. O dono de tudo para ouvir a oração de um justo. Ele não coloca na caixa de mensagem, ele não agenda, mas ele ouve o clamor de um filho. A Bíblia diz em Jeremias 33:3: clama a mim. Por que clamar a Ele? Porque somente Ele pode resolver o teu problema. Você clama pela medicina, você clama pelos médicos, você clama pelas outras tantas formas de solucionar o seu problema. Ei, clama a mim que eu resolvo. Clama a mim que eu faço. Clama a mim que eu respondo. Cumprimente o seu irmão que está do seu lado. Pode tomar o seu assento. Vai dando glória a Deus e aleluia. Aleluia. Deixa para mim o teclado e a bateria. Vamos aplaudir a Jesus por esse louvor abençoado. Aleluia. Que maravilha, que atmosfera de Deus neste lugar. Eu gostaria de conhecer quem está nos visitando pela primeira vez aqui na Igreja Família do Reino. Levante sua mão comigo. Quem está visitando pela primeira vez, deixa eu te conhecer. Nós temos aqui, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Uau! Nossa igreja, ela tem um lema: ser a igreja mais amorosa de Santa Catarina, do sul do Brasil, do lado ocidental e do mundo. Seja bem-vindo, é um prazer. Eu sou o pastor Tiago, faço parte da equipe pastoral do apóstolo. Hoje a responsabilidade está sobre mim. Numa semana que eu já estou na fornalha, e hoje aqueceu 7 vezes mais. A questão não é entrar na fornalha, a questão é ser aquecida 7 vezes mais. E nós estamos aqui para servir aos irmãos. É um prazer. Minha esposa ficou com as pequenas em casa, uma no pé, outra no colo. Choro e alegria, né? O que criança sabe fazer? Chorar. E com muita maestria, tá? Essa madrugada minha filha fez um choro praticamente uma meia hora. Então dormimos aí, eu praticamente dormi 2 horas. Minha esposa já não sabe o que é dormir mais. 6 horas da manhã estávamos aqui na oração da madrugada. Irmão, se você fala para mim: pastor, eu preciso de uma igreja que tenha atividade, você achou a igreja certa, irmão. Ainda não temos nada da 1 hora da manhã até as 5. Ainda. Mas haverá. Um dos nossos sonhos, né, que é falado na integração, é ter uma adoração 24 horas, uma adoração contínua, ininterrupta. E nós já estamos ali, quase completando essa missão. Quase. Amém? É uma alegria estar com vocês. Estava em viagem praticamente 20 dias fora. Fui ministrar no Rio Grande do Sul, mais precisamente na igreja do pastor Claudionei, lá em Itaqui. Rapaz, é longe, hein? Parece que está aqui, mas não está. 1.180 quilômetros, na divisa com a Argentina. Rapaz,
povo abençoado. O lema deles é: estamos em guerra. Eu estava lá ministrando no domingo. Voltei na segunda-feira, fiz 18 horas de carro. Segunda-feira, às 9 horas da noite, já estava partindo para o aeroporto para ir para Unistates, para a América, para o CAP 2025. Pela fé, porque se não tiver fé não tem graça, não tem adrenalina. E eu comprovei o que estava escrito lá, em Amós, se eu não me engano, quando fala assim: o justo viverá pela fé. Então, comprovei. Depois, com mais tempo, eu conto um testemunho lá que aconteceu nos Estados Unidos. Amém? Foi sobrenatural. CAP, apóstolo Guilherme Maldonado. A Aline está aqui? Cadê a Aline? Aline, vem aqui testemunhar o que aconteceu. O povo está aqui sedento para você testemunhar. Eu gostaria de ouvir um testemunho da Aline, rapidamente, Aline. O povo viu só pelas redes sociais, né? E agora você está presencial aí. Eu gostaria que você contasse um pouquinho o que houve lá no CAP. Muita gente nova que talvez não conheça. Se apresenta e conta para nós o que aconteceu lá. Shalom, igreja, tudo bem? Assim, então, fomos, né, no CAP. Foi um sonho, também foi a primeira minha vez nos Estados Unidos, que eu nunca pensei em ir. Mas o apóstolo, em janeiro, falou para mim: filha, faz o teu visto. Eu disse: porque tu vai no CAP comigo esse ano. E eu disse: tá bom. A gente obedece. Mas, assim, né, aconteceu que há 4 anos e meio atrás eu tive câncer de mama, né? Então eu passei por uma cirurgia, né, e tirei os meus 2 seios por causa da doença. Não precisei fazer químio nem rádio, porque ali também foi tipo, Deus foi me curando e me tratando do perdão, porque né, a gente estuda e sabe da onde que vem esse tipo de doença, né? Então, o desejo do meu coração, eu vou tirar, né, a vida que segue, mas, né, como eu não tenho filhos e quero ter a minha família, ficava aquele desejo. E eu orava e pedia para Deus: o que vamos fazer agora? E lá no CAP, quando passou, né, nós, antes teve um intervalo entre uma ministração e outra, né? E eu, as meninas, a Ana, a Grazi, a Joyce, a Mariana, mais umas, eu não lembro de todas. Nós estávamos falando lá no café sobre, da mulher, e eu comentei que eu tive a doença e tal. E daí depois voltamos para o culto, né? E o pastor Guilherme Maldonado, o apóstolo, passou um vídeo sobre milagres criativos. Então, tinha pessoas que não tinham clavícula, pulmão, rim, né? E ele começou a orar sobre esses milagres, né? E ele falou que tinha uma moça lá no evento que pedia muito para Deus. E daí as meninas me olharam e eu não fazia 15 minutos que eu tinha falado do meu, né, do que eu tinha passado. E eu fui, né, com fé lá na frente. Uma médica orou por mim e ele orou geral. E daí aconteceu, né? Então, Deus pode fazer qualquer coisa, basta a gente crer e ter fé, né? Então, Deus transformou meu seio, que era prótese, em carne novamente. Uau! Irmãos, tinha médico na lateral. Passaram quatro médicas, né? A mulher que orou por mim era médica. Uau! Então, o apóstolo Pedro me pediu para mim fazer o exame, mas eu vou fazer o exame para comprovar, né?
E fez toda a checagem, os médicos ficaram apavorados do que aconteceu. Tinha a prótese e depois transformou em carne. Aplauda Jesus pela vida da irmã ali. Ele é um Deus de milagres. Então aqui na família do reino você se depara com ex-cego, ex-surdo, ex-paralítico, ex-enfermo, ex-pobre, aleluia. Porque vivemos numa atmosfera sobrenatural. O reino de Deus é algo que dá para se viver aqui e agora. Por isso eu quero ministrar um pouquinho sobre esse assunto. Você que está novo, talvez você que tenha sua dúvida, nós vamos tentar, através da ministração, esclarecer o que é o reino de Deus. Feche os seus olhos neste momento. Pai, em o nome de Jesus, nessa atmosfera tudo pode acontecer, Pai. Obrigado porque a Tua presença é real, Tu estás aqui. E nós queremos ativar a nossa fé, ativar o nosso espírito, para viver coisas sobrenaturais. Tu és o Deus que nos surpreende. Tu és o Deus do impossível. Tu és o Deus que ouve o clamor e a petição. E nesse momento agora, Senhor, aonde estiver algum enfermo que está neste lugar ou está online nos assistindo agora, debaixo da autoridade do nome de Jesus, da autoridade do nosso apóstolo, eu declaro sobre a sua vida: seja curado agora, em um nome de Jesus. Para que eles tenham um testemunho vivo de que Tu és o Todo-Poderoso, aquele que sara todas as nossas enfermidades, em nome de Jesus. Amém e amém. Maravilha. Abra comigo Mateus capítulo 6, verso 9. Mateus capítulo 6, verso 9. Nós vamos encontrar aí uma das orações mais poderosas da Bíblia Sagrada. Uma oração que o próprio Jesus ensinou os seus discípulos. Quem aqui quer aprender com Jesus? É bom, né? Uns conheciam ele como Rabi, mestre. Outros conheciam ele como profeta. Outros conheciam ele como carpinteiro. Outros conheciam ele como o Nazareno. Mas nós da família do reino, nós reconhecemos que ele é o Filho de Deus. Ele é o Yeshua HaMashiach, o Messias. Ele é o Cristo vivo. E tem muita gente que tem dúvida de orar. Estava pesquisando uma vez e vi que pessoas têm essa incógnita: pastor, o que eu devo orar? E Jesus também passou por essa indagação dos seus discípulos. Seus discípulos perguntavam: Senhor, ensina-nos a orar. E uma das coisas mais interessantes da oração é que ela não são apenas palavras repetidas. O interessante da oração é que elas são uma conversa. Ela é um diálogo. Jesus sabia para quem estava orando. Isso é interessante o texto. Primeiro, ele coloca um nome: Pai. Pai. Então a oração tinha endereço. Pai nosso, o Senhor que está em todos os céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu, e seja feita assim. A pergunta é: por que Jesus pediu o reino que estava nos céus aqui na terra? Olha que interessante. Ele era o Filho de Deus, ele tinha todo o poder e autoridade, ele podia transformar
o reino dos homens no reino de Deus. Porém, ele ensinou os seus discípulos a clamarem, a pedir que o reino que está nos céus, ou seja, aquilo que está nas regiões espirituais, se manifeste nas coisas materiais, se manifeste no físico. E olha que interessante, quando nós lemos Gênesis no capítulo 1, para a gente pegar desde a raiz do princípio, nós vemos que quando Deus cria o homem com um propósito. Qual é o propósito do homem? Gênesis 1:26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à imagem, a imagem de Deus criou o homem e mulher. E Deus o abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que se move sobre a... Agora eu te pergunto, o homem já havia sido formado? Aonde é que Deus está falando com o homem? Uau! Se o homem é formado do pó da terra, no capítulo 2, aonde Deus está falando com o homem? Diga, dentro dele. Porque o nosso Deus anuncia o final das coisas antes que aconteça. Então ele fala com o homem no espírito e diz: ei, eu tenho um lugar na terra que você vai dominar. Isso está na centelha do homem. Isso está no espírito do homem governar. E com mais intensidade na vida da mulher. Vocês estão entendendo? Vocês estão muito sérios. É ou não é? Os maridos estão pianinho aí do lado da esposa, né? E Deus cria o homem dentro dele em espírito com um objetivo: Ei, Deus não errou quando entregou a terra para o homem. Deus não falhou no seu plano quando entregou a terra para o homem. Porque Deus sabia que a sua criação tinha a capacidade de fazer tudo o que Ele ordenou. E nessa noite eu já quero dizer: ei, não diga eu não posso, eu não tenho, eu não sou. Porque quando Deus te criou, Ele já sabia a capacidade que existia dentro de você. Sim, nessa noite você pode orar por enfermos. Sim, nessa noite você pode expulsar os demônios. Sim, você pode colocar a planta dos seus pés e Ele te dá por herança. Sim, o reino de Deus pode chegar através da sua vida, nos becos, nos vielas, na favela, seja onde for. Você tem a capacidade no seu interior de fazer aquilo que o Pai faz. Eu estou indignado com o diabo, porque o diabo trabalha nas sombras e na mentira. E o enviado do diabo disse que você não conseguiria. E o enviado do diabo disse que essa igreja não é para você, porque a régua é alta. Ei, eu quero te dizer nessa noite que se Deus te criou com essa régua alta, é régua alta, hoje Ele vai expandir o teu espírito para você viver grandes coisas nele. Hoje Ele vai expandir a sua capacidade. Hoje Ele vai expandir todo o potencial que Ele colocou dentro da sua vida. Ei, mentiroso é Satanás, porque ele tem medo que a hora que você descobrir o inferno, a porta, não prevalecerão. Ei,
Deus não errou quando te chamou. Deus não morreu em vão. Eu vejo muitos memes na internet que dizem que Deus preferiria o homem, o barro, ou os dinossauros, em vez do homem. Não. A gente brinca às vezes, mas existe uma peculiaridade dentro de um homem. E Deus confiou todo o governo da terra aos homens. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos homens. Então Deus disse a Adão, ou ao homem e à mulher que estava dentro dele: ei, viva o meu reino na terra. Viva a minha vontade na terra. Na terra só tem um que governa, no céu só tem um que governa. Na terra só tem um que manda. Na terra só tem um que Deus instituiu para governar. E esse um é o homem. O homem. O homem. Homem. E quando eu digo homem, digo humani. Pois bem, Deus criou. E depois Deus foi brincar de oleiro, diz a Bíblia. Alexandre está aí, que benção, querido. Glória a Deus. Feliz pela sua vida. Passou pelo vale da sombra e da morte. E Deus foi brincar de oleiro. E a Bíblia diz que Deus desceu na terra. E Ele pegou a coisa mais improvável possível. Fala a verdade, o barro é complicado, né? Você já andou no barro? O barro é langanhento, né? Ele vai grudando. Ele vai dar um tipo de nojo. O barro, ele tem uma liga. Quando eu fui para Dourados, que está até lá até hoje no meu sapatão. O evangelista, quando voltou do Maranhão, já tinha uns desenhos na porta lá do barro, vermelho. Rapaz, ô coisinha ruim. Aí Deus decidiu fazer do barro a sua melhor e maior criação. A coroa da sua criação. Por isso ele diz assim, Paulo diz assim: ele colocou a glória em vasos de barro. E eu achei interessante isso, porque lá em Jeremias vai dizer que o oleiro, ele gosta de trabalhar porque o barro é flexível. O barro é moldável. A cerâmica, meu irmão, depois que você fez ela, só serve de exposição. Mas o vaso feito de barro, ele é flexível. E ele faz a sua melhor criação. Eu fico imaginando o Satanás coçando o piolho. O que será que ele está fazendo? E ele faz os olhos, faz a boca, faz o nariz, faz todo o bonequinho bonitinho. E diz a palavra que tudo aquilo que estava dentro de Deus foi transferido. Aquilo que estava dentro de Deus, eu não estou dizendo externo, estou dizendo interno. O que estava dentro de Deus foi transferido para aquele bonequinho de barro. E quando o Espírito veio sobre aquele barro, tornou-se alma vivente. Porque quando o Espírito de Deus vem, pode ser o barro que for, pode ser a lama que for, pode ser o pior espécie de barro, Ele torna a ter vida. Ele torna a ter vida. Oh my God. Eu quero sair daqui para ir para a introdução. E agora, aquele barro que ninguém dava nada, se torna na maior criação de Jesus, de Deus e do Espírito Santo. E aquele homem agora
tem carne, tem pele, tem olhos, tem cabelo. Porque ele ganhou vida. Porque quando Deus entra na vida de um homem, quando Deus entra na vida de uma mulher, pode estar no seu pior estado possível, e o pó remete à morte, ele pode estar morto, mas quando o Espírito entra dentro dele, a vida, aonde era barro vira carne, aonde era carne começa a ter ossos, e Deus soprou dentro dele o Espírito da vida, e disse: Adão, eu fiz tudo isso para você governar. Olha que interessante, Deus já preparou o lugar certo para Adão governar. Uma coisa que eu aprendo aqui é que Deus já tem tudo preparado, só falta Adão governar. Você sabia, pastor Rubens? Deus já tem tudo preparado. A Bíblia vai dizer assim que grande é a seara, mas falta o quê? Já está preparado, já está pronto, meu querido. O nosso Deus, ele se antecede, prepara todo o terreno necessário, e então coloca o homem. Diz a Bíblia que ele pegou o homem da terra e colocou num lugar chamado Éden, num jardim do Éden, e lá ele começa a exercer todo o ofício, todo o governo que Deus mandou. Começa a dar nome aos animais, começa a trabalhar no Éden, tirar o fruto, comer, se alimentar, aquela coisa toda, governar. Porém, o homem se sentiu só que Deus tinha criado dentro do homem algo melhor que estava dentro dele, e ele não sabia. Então Adão disse assim: ei, tem uma coisa errada. Tem o leão e tem a leoa. Tem o formigo e tem a formiga. Tem macho e fêmea, mas não tem ninguém parecido comigo, e glória a Deus por isso. Então Deus disse: ei, Adão, você não sabe da melhor. Existe algo dentro de você que nem você sabe. Existe dentro de você o melhor de você que nem você sabe, mas é necessário que eu venha extrair. E então dorme o nosso Adão, e diz a Bíblia que Deus foi cirurgião naquele dia. Deus desce novamente, Deus vem até Adão e abre a sua lateral e tira o osso duro do lado de Adão. Pegou, né, esse mistério? E daquele osso duro de roer, ele forma a melhor coisa que tinha dentro de Adão. Ele forma a mulher. Só Deus pode fazer isso. Então Adão descobre que ainda existia algo melhor dentro dele que ele não sabia. Por isso existem coisas dentro de você que você não sabe ainda, mas o Espírito Santo vai extrair aquilo que estava dentro de você e colocar para fora. Jeremias não sabia que ele era profeta, estava no seu interior que ele era profeta. E Deus chama ele no versículo 5 e diz assim: Jeremias, desde o ventre da sua mãe eu já tenho programado algo para você. Eu já preparei as nações para você profetizar.
E Jeremias não sabia que dentro dele existia o profeta. E ele disse assim: Senhor, mas eu sou pequeno, eu sou criança, eu não sei falar. Aí Deus diz assim: Ei, eu sou mestre, eu sou especialista em extrair o melhor daquilo que eu criei. Você não sabe a bomba atômica que você é. Você não sabe a arma poderosa que você é. A arma que Deus criou na terra. Imagine comigo, Adão governava não com metralhadora. Adão não governava com ADK, com fuzil, com drones. Adão não governava com exército, com os batalhões. A Bíblia diz que Adão governava que nem o Pai governa, através da palavra. E quando Adão governava através da palavra, tudo acontecia, tudo era feito, tudo acontecia, tudo era organizado. Mas houve algo que aconteceu no melhor lugar da terra. Você pode estar aqui em Balneário Camboriú, a melhor terra, ou o melhor lugar de Santa Catarina, conhecido como a Dubai brasileira. Você pode estar aqui no melhor lugar. Mas a questão é, como você está? Porque não é muitas vezes o lugar que você está inserido. Às vezes é o que você está, o que está dentro de você, que vai fazer você comer o melhor dessa terra, ou você viver o pior dessa terra. Adão estava no melhor lugar, e ele pecou no melhor. Uau! Imagine, ele estava no Éden. Quantos aqui já foram num sítio e sentiram aquela brisa suave? Já pegaram aquela mimosa do vizinho escondido? Já chuparam aquele pé de laranja docinho? Já colocou o pé na grama? Eu te recomendo, ajuda a descarregar toda a energia aí que está no seu corpo. Ele estava no melhor lugar, porém dentro dele havia algo errado. E então aparece um animal no cenário. E a Bíblia vai dizer que era uma cobra ou uma serpente. E aquela serpente coloca em xeque tudo aquilo que Deus falou. E quantas serpentes têm vindo à nossa mente para tentar colocar cheques na nossa mente, nos deixar em xeque-mate, ou nos deixar numa posição desconfortável. Talvez você conversou com a serpente antes de chegar aqui. Uau. A serpente disse: você vai novamente para a igreja Família do Reino. Eles não te veem. Você já está aí no banco há 3 anos. Ninguém te reconhece. Você tem certeza que Deus te prometeu Balneário Camboriú mesmo? Você tem certeza que Deus vai te usar aqui? E tem muita gente que conversa com a cobra. Você sabia disso? Tem muita gente que conversa com o inimigo e fala: é verdade, não é? Deus não tinha me prometido que aqui eu seria milionário, seria um banco de Deus na terra, seria um empresário, haveria uma enxurrada de dinheiro entrando e saindo das ruas, estaria no melhor apartamento. E você vai conversando com a cobra e a cobra vai dando lugar. Uma coisa que eu aprendi nessa vida é: quanto mais eu falo, menos Deus fala comigo. Quanto menos eu falo, mais Deus fala comigo. A questão é que Adão estava protegendo o jardim do Éden. Quem estava protegendo? Quem? Deus falou com quem? Adão. Não coma do fruto. Não toque naquele fruto. Aquele fruto é reservado,
blindado, e não é para você, rapaz. E sabe o que o Adão fez? Adão deixou Eva experimentar o gostinho. Você já viu aquela pessoa que come aquele sorvete diferente, aquele pistache, que não tem gosto de nada, aquele pistache? É que nem sushi. Você fica... Eu gosto de sushi. Mas para mim convencer a minha esposa, irmão, eu falei, come um. Não gostou. Come dois. Não, então come o hot. Você quer que a pessoa coma? É ou não? E ele, em vez de dizer, ei, mulher, eu tenho uma ordem. Não é para Sabe o que ele fez? Ele disse, olha, bom, se Eva comeu, que estava dentro de mim, era o melhor de mim, e não aconteceu nada, imagine eu. Em vez de ele tomar uma atitude como um sacerdote e homem daquele lugar, e eu quero pegar os homens aqui rapidamente, de leve. A missão que eu tenho é para botar fogo na igreja. Mas eu já estou vendo um parquinho pegando fogo aqui. O homem é que estava responsável pelo jardim. Ei, homem, você é responsável pela sua casa. Toda vez que falta o homem na casa, a mulher tem que trabalhar dobrado. My God. Acabou, glória a Deus agora. Você é o provedor, bonitão. Por que você acha que Deus te deu esse músculo aí? Ah não, pastor, é para mim mostrar os meus músculos. Yes. Meus tríceps, meus quadrúceps. Não. Você foi criado para ser provedor. E Deus conta com você. Deus fala com o homem para cuidar do jardim e não para a mulher. Porque a mulher é o vaso mais... ninguém lê a Bíblia. A mulher é o vaso mais... Isso que veio da costela. E nós terceirizamos a responsabilidade. Não, o Senhor que criou esta mulher. Foi o Senhor que formou esta mulher, tirou do minha lateral, a culpa é dela. Quem é bom de desculpa, não é bom de mais nada. Você está dando, diga glória a Deus. My God, está doendo. Vou aliviar então. O estrago estava feito. Então rompe-se o espírito, porque somente Adão governava, porque existe o espírito dentro dele. Agora o espírito de Adão está morto. O espírito de Eva está morto. E agora como faz para governar a terra? Precisa de um espírito, sim ou não? Só governa no... E o homem perdeu toda a autoridade, o governo, por causa do pecado. E sabe que quando vagou o espaço que era do espírito para governar, entrou outro espírito e começou a governar no lugar do homem. Lucas capítulo 4. Meu Deus, eu preciso correr. Eu só tenho a Bíblia inteira para contar. Lucas capítulo 4. Tem que ter um espírito governando. E a lacuna ficou gigantesca. Então imaginem quem começou a governar. Era um espírito. Porém, não era o Espírito de Deus. Verso, Lucas 4, verso de número 6. E disse-lhe o diabo é o que, meu irmão? É um espírito maligno, sim ou não? E disse o diabo: dar-te-ei todo este poder e a sua glória, porque a mim
foi entregue. Quando o homem perdeu a autoridade, quando o homem perdeu o espírito que governava a terra com excelência, com amor, entra outro espírito e começa a governar a terra. Por isso existe muita maldade. E você pergunta, por que que Deus não vem logo e começa a cantar Maranata? E você começa a cantar, vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor. E Deus está dizendo, ei, estou esperando você se levantar, varão. Estou esperando o homem tomar o seu lugar de direito. Ah, vocês não estão aqui. O espírito maligno começou e disse, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. E o diabo sempre dá, mas ele quer algo em troca. Por isso tem muita gente vendendo a sua alma para riquezas, vendendo a sua alma para a fama. Tem muita gente perdendo a sua família para o glamour, para o conforto, porque a ele foi em. Por isso nós estamos em. Ah, vocês não estão em. Por isso nós estamos em Efésios 4:11. Você imagina, a terra estava sendo dominada desde a queda do homem até a chegada do Filho de Deus. Quantas coisas o diabo operou, quantas misérias nós vemos no Velho Testamento, crianças sendo sacrificadas, abortos, guerra, destruição, fome, poder, ganância, corrupção, porque quem estava por trás do governo era o diabo. Desculpa, Efésios 6:11. Revestivos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do... Olha quem está aí de novo. Porque não temos que lutar contra carne nem sangue, mas sim contra hostes, contra principados, contra potestades, contra príncipes deste século, contra hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. O lugar que o homem deixou vazio, alguém se apoderou. Por isso você vê tanta miséria, tanta guerra, tanta destruição, tanta mortandade. Mas Deus já tinha um projeto de restauração do homem. E não apenas o homem, mas tudo aquilo que Ele formou, criou através da sua palavra. Deus já tinha um projeto. Então, alguém se alista para a guerra aqui na terra. E esse alguém está lá em Isaías capítulo 6. Meu Deus, é tanta Bíblia. Não fica confuso não. E no ano que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, o seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 asas cobria os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua. E os umbrais das portas se moveram, e a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse: ai de mim, porque estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor do quê? Por que Senhor dos exércitos? Por que não Elohim? Por que não Jeová Rafá?
Porque existia uma guerra, um conflito na terra. Oh my God. Então um se levanta. Verso de número 6. Verso de número 7. Verso de número 8. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Existia uma guerra, existia um conflito, o governo estava na mão do Satanás, mas alguém se levantou, alguém tomou uma atitude, alguém disse: Pai, envia-me a mim. Meu Deus, eu vou entrar nessa guerra. E eu não vi até hoje Jesus perder uma guerra. E então começa a anunciar aquele que viria para acabar com essa guerra de uma vez por todas. Isaías capítulo 9, verso 6. Porque um menino nos nasceu, ele veio da terra, mas o filho se nos deu, porque ele não tem começo e nem fim. E o seu principado, ou seja, todo o governo está sobre os seus ombros. E ele será, e se chamará Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e o Príncipe do Shalom. Eu sinto Deus neste lugar. Eu apenas não vou vencer a guerra, mas eu vou trazer o Shalom para a terra. Eu não vou apenas vencer essa guerra, mas eu vou restaurar tudo aquilo que havia se perdido, tudo aquilo que estava se contaminado. E há um texto que Paulo escreve e diz assim: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Quando tudo parecia perdido, quando tudo parecia acabado, quando nós achávamos que estavam destruídos, estávamos na sombra da morte, no charco de lodo, se levanta um no trono e diz: essa guerra já está vencida, essa batalha já está ganha. Maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Então ele desce e restaura. E a Bíblia diz que somente um reino pode expulsar. Somente um reino pode expulsar. Eu acho interessante que quando muda a política, quando ganha outro prefeito, muda-se tudo. Quando se ganha a guerra, muda-se tudo. O lugar vira colônia. Aqui na nossa América Latina, os espanhóis ganharam. E o que predominou? A língua espanhola. Aqui no Brasil, eles conquistaram o território. E qual é a língua que nós falamos? A única nação que fala português do Ocidente. O restante tudo é espanhol. Porque quem conquistou foram os espanhóis. Então, quando a cultura do reino, ou quando o reino de Deus chega, algo tem que mudar. A linguagem muda, a vestimenta muda, o caminhar muda, o decreto muda, a cultura muda. Venha o teu reino em Balneário Camboriú,
Venha o teu reino na região do Vale do Itajaí. Venha a cultura do reino aqui neste lugar. Lucas 4:18. Meu Deus, e o tempo já foi. Uau. Jesus abre o livro de Isaías e diz: o Espírito do Senhor está, porque só governa quem tem. My God. O diabo só está governando na sua casa até você se levantar e chegar com o Espírito Santo. A Bíblia diz que não há junção de trevas ou luz. Aonde a luz chega, as trevas são dissipadas. E ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. E ele não é da terra, ele é do céu. E com ele não vem apenas o dunamis, mas vem toda a cultura, todo o poder, toda a exousia, toda a autoridade vem com ele. E então o Espírito está sobre mim, e ele me ungiu, ele me capacitou, ele me separou, ele me tomou, ele me encheu. Para quê? Para evangelizar os pobres, para curar os quebrantados de coração. Continua. A pregar em liberdade aqueles que estavam cativos pelo império de Satanás, e restaurar a vista dos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele desceu nessa terra. João no capítulo 1 vai dizer, vê se é o verso 5, verso 5. João 1:5. E o Espírito Santo está me trazendo a memória. Não tem nada aqui. O que eu anotei aqui, não estou seguindo aqui. Estou no Espírito. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. O diabo não vai nem entender como é que ele fugiu. Mas quando você chegar lá, ele tem que escolher 7 caminhos para ele fugir. Porque ele pode vir por um, mas ele vai sair por 7 caminhos. My God. Meu Deus. Aleluia, é o Espírito. O Espírito do Senhor está sobre mim. Só governa quem tem o Espírito Santo de Deus. Se você está governando e não tem um Espírito, cuidado. Pode ser outro Espírito. Uau. E nós temos aqui o texto base, Mateus, no capítulo 28. Verso de número 18. E eu estou falando apenas de uma restauração. Nem comecei a pregar sobre o reino. Talvez tenha a parte 2. Diz assim: e chegando Jesus, falou-lhe dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Marcos, capítulo 15. Toda atenção é pouca.
do que Deus vai revelar. Estou na introdução, irmão. Tem muita coisa ainda. Dezesseis, 15. 16:15. My God, estou com calor, hein? É o fogo do Espírito. Disse-lhe Jesus: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais do que você está com o Espírito Santo seguirão aos que crerem. E em meu nome, você vai expulsar o espírito que governava a sua família. Você vai expulsar o espírito que governava a sua vida. Você vai governar o espírito que governava a sua vizinhança. Você vai expulsar o espírito que governava a sua finança. Você vai expulsar o espírito que tentava controlar a sua vida. Em meu nome expulsarão os demônios. Falarão em novas línguas. Pegarão na serpente, aquela que causou dano, aquela que quis tirar Adão do jardim. Eu vou te dar poder para você pegar a serpente e esmagá-la. Deus deixou a serpente, a causa, aquilo que tirou, que provocou a retirada do homem. Deus deixou. Ei, espera aí. Espera aí. Eu tenho alguém que vai pisar na sua cabeça, e não vai ser eu. Vai ser a minha igreja gloriosa todos os dias. Todos os dias. E seguirão aos que crerem. E se beberem alguma coisa mortífera, não fará dano algum. Meu Deus, você está imortalizado. E porão as mãos sobre os enfermos, e farão as obras que eu faço, e ainda maiores. E eles serão curados. Eles serão curados. Eles serão curados. Aí está a evidência do reino de Deus. Os demônios são expulsos. Ei, você não fala com demônio. Eu quero te ensinar algo aqui e quero passar para você. Não dialogue com o demônio. Se ele iludiu a terça parte de anjos no céu, não pense que você é o quarto ser da Trindade. A Bíblia diz: fugir da aparência do... Não se conversa com o demônio, irmão. Demônio se expulsa. De novo. Eu sei que é bom, eu sei que é legal, eu sei que dá um ar de autoridade, mas cuidado, o diabo pode estar te jogando corda. O diabo vai dizendo: vai, continua, lá na frente eu te pego. Ei, não se brinca. Jesus dava ordem aos demônios. Você não via Jesus falando com o demônio. Jesus dava ordem de: sai, sai, para trás de mim, Satanás. Eu não quero conversar com Satanás, eu quero conversar com Pedro, que é meu filho. Com Satanás eu mando: sai. Meu Deus. E Jesus dá esse poder e essa autoridade. Atos 1:8. Quantos querem esse poder e essa autoridade? Você está preparado? E disse Jesus: mas recebereis o dunamis, a virtude, que virá da onde? Porque somente quem tem um Espírito Santo
consegue governar com excelência, consegue governar com organização. Somente quem tem um Espírito Santo pode ordenar outro império, outro governo de sair. Somente quem tem o Espírito Santo. Que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunha. Essa palavra testemunha, ela vem do original de mártire. E ser-me-eis mártires. Uau. Ela vem da raiz de mártire. Ou seja, eu estou te levando para a guerra. E se for necessário, você vai morrer, vai dar a sua vida para que o reino seja estabelecido aqui na... Uau! Jesus não deu a sua vida? Então ele disse, se for possível, você vai dar a sua vida para que o reino seja estabelecido aqui na terra. E era um conflito imenso. Meu Deus, a hora já foi. Preciso fechar. Agora a pergunta é, se o reino de Deus é após a morte, por que Jesus mandou os discípulos pregarem o reino de Deus? Uau! A pergunta é, Jesus já não tinha restaurado tudo? Então Jesus podia chamar os discípulos e disse, vem comigo, já está tudo certo. Mas não. O propósito original era governar a terra. Tem muito trabalho para nós ainda. Só 2 querem trabalho. Se na tua escola quem está governando é o Satanás, você tem trabalho para fazer. Se na tua família tem podridão, tem coisas que não agradam a Deus, você tem trabalho para fazer. Se os teus vizinhos ainda não conhecem a palavra, vivem na vida de escravidão, você tem trabalho para fazer. Ei, e você chegou numa igreja que trabalha muito. Você tem uma igreja que entra dentro das casas, faz GC, faz casa de paz, faz oração e diz, o reino de Deus é chegado neste lugar. Os mortos ressuscitam. Aquele que não tinha vida volta à vida. Aquele que estava enfermo é curado. Aquele que estava cativo é liberto. Porque aonde chega o reino de Deus, algo tem que acontecer. Só o que me chama a atenção, quantos estão aqui? O que chama a atenção é que Jesus, ele pregava o reino e ensinava o reino pós a sua morte e ressurreição. Atos capítulo 1. Quem gosta de Bíblia? É bom, sabia? A Bíblia diz que a palavra de Deus é o alimento do crente, irmão. E Jesus venceu o diabo com a palavra. Amém. E diz assim, verso 3: aos quais também depois de ter padecido, se apresentou o quê? O quê? Rapaz, Jesus venceu a guerra e ainda apareceu os discípulos. Se Jesus não é gente, irmão. Com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40, e falando das coisas concernentes ao reino. Uau! Então, por que tem muito crente que fala, Senhor, leva para o teu reino? E Jesus diz, vem ao teu? Você quer aprender com Jesus ou com a tradição? Jesus estava na terra e ele dizia, Senhor, me leva para o teu reino? Não. Ele dizia, venha o teu, porque a terra só será mudada, transformada, quando vier o governo de Deus.
E essa palavra no original se chama basileia, governo, que é o tema do nosso sistema. Basileia. Ei, você sabia que dá para viver o reino de Deus aqui e agora? Se você não reparou, você está na família do... E aqui na família do reino, o ovo fica duro e a batata fica mole. Porque não temos tempo para brincar. Nós temos um chamado, nós temos um propósito, nós temos um objetivo. Enquanto estamos dormindo, o diabo está governando. Enquanto estamos descansando, o diabo está tomando território. Mas se levanta em Balneário Camboriú, se levanta comigo, a igreja gloriosa do Senhor, que diz: eis-nos aqui, venha o teu reino. Existem 50 nações que precisam do reino de Deus. Existem áreas da política que precisam de Deus. Ei, a política não está estragada, ela só está esperando um homem de Deus chegar lá. A cidade do Rio de Janeiro, que está sendo noticiado em todos os jornais e tomou conta da plataforma das redes sociais, as notícias que vêm dizendo: olha, a polícia, o governo se levantou contra o bandido ou contra as trevas. E quando eles demoram muito, há uma chacina. Se nós demorarmos muito, vai ser mais trabalhoso. Quanto nós demorarmos de entender que nós fomos chamados, que nós somos alistados e estamos no exército de Cristo. Quando nós entendermos que almas valem mais que o mundo inteiro, valem mais que a tua Netflix, valem mais que o teu conforto, valem mais que o teu iate, vale mais que o teu apartamento, vale mais que a sua roupa de grife. Quando você entender que as almas valem mais, o inferno vai estremecer. E chegará o dia em que Balneário Camboriú será tomada de tanta presença, de tanta glória, que nós estaremos nos jornais, estaremos nos cartazes, estaremos nas caixas de leite, dizendo: é chegado o reino de Deus. E quem quer ir para o inferno tem que sair de Balneário Camboriú, porque este território é nosso. E decidimos carregar a arca da sua presença. E eis-nos aqui. Eis-nos aqui. Decidimos carregar a arca da sua presença. Eis-nos aqui. Iramachora Macarabassandarama. Kiramassore Terelevicora Lamasse Caramaceda Alabase. Esse é o idioma do reino dos céus. Falarão novas línguas. Oramasse Kerelebichora Lamassandarabahai. Começa a conectar com o idioma do céu. Começa a criar a cultura do céu. Venha ao teu reino, venha ao teu reino, venha ao teu reino. Nós separamos esse dia para nos consagrar. Esta semana nós estamos preparados para ir à guerra. Por quê? Porque aquele que nos chamou, Ele é quem vai conosco na frente. Ele vai quebrando os espinhos, vai quebrando as correntes, vai tirando todo o laço do passarinheiro. Porque Ele é o general de batalha. Ele é o Senhor dos exércitos. E quem impedirá? Quando Ele age, não tem inferno, não tem potestade, não tem principado,
tem poder e autoridade sobre a sua vida. E nenhum principado, e nem as potestades, nem as forjadas, quem poderá já prevalecido, já caiu o inimigo, o inferno está vencido. Quem poderá? Levante suas mãos aonde você está. Você precisa recarregar o seu espírito nessa noite. Você está fazendo muita força porque você está com o braço do homem. Mas a Bíblia diz que nem não é pela violência e nem pela força, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Nessa noite você precisa ser cheio do Espírito Santo. Nessa noite você precisa recarregar a sua bateria espiritual. Nessa noite, Deus precisa te tomar para você invadir todas as regiões tenebrosas. Todos aonde estão almas, ali está. Há alguém brigando por aquela alma. E nessa noite você precisa sair daqui armado. Você precisa sair daqui indignado com a sua vida espiritual. Você precisa sair daqui dizendo: Senhor, me usa. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero que venha o teu reino, mas eu não quero morrer para que depois venha eu quero agora, Senhor. O teu reino é aqui e agora. Eu quero viver o melhor daqui na terra, governar essa terra. Eu quero viver tudo que o Senhor tem planejado para mim aqui e agora. Feche os seus olhos agora. Saia das tuas desculpas, saia das tuas desculpas. Deixa o Espírito Santo extrair o melhor de dentro de você. Deixa o Espírito Santo fluir rios de água viva dentro do seu interior. Deixa o Espírito Santo encher a sua vida. E então você estará pronto para a guerra. Você estará pronto para governar. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. E enche este lugar. Enche este lugar. Enche este lugar. Vem Espírito Santo. E enche-nos. Enche-nos. E vem, Espírito Santo, vem. Vem, Espírito Santo, vem. E enche esse Espírito Santo, vem. Espírito Santo, enche esse o Espírito Santo me diz que chegou pessoas aqui vazias, que estava como o barro, que já não tinha mais a presença de Deus. E o diabo tinha dito: está tudo perdido, está tudo acabado, você não vale nada, você não vai chegar a lugar nenhum, você não vai conquistar. Deus me falou que o diabo guerreou contra a sua vida.
para te tirar do propósito. Mas Ele te encontrou nessa noite e você chegou no reino de Deus. E aonde o reino de Deus está, há abundância de alegria. Há o Shalom, que significa paz, prosperidade, saúde e felicidade. E eu quero que você venha aqui à frente rapidamente, eu quero orar por você. Vem, você dizendo que, você que disse no seu coração, está tudo perdido, eu não valho nada. Vem, 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 Deus quer falar com você, vem, corre. É com você que Deus quer falar. Vem, vem, pode vir. Tem jeito, tem jeito, tem jeito, tem jeito. Tem jeito, tem jeito. Vem, 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 vem. O altar está aberto. Tem jeito na sua vida. Viverão, viverão, viverão. Meu Deus, eu sinto a presença de Deus aqui. Viverão, viverão. Vem, vem, vem. Deus está te chamando. Viverão, viverão. Tem jeito, tem jeito, tem jeito. Entrega na mão de Deus. Viverão. Vem, 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 vem. Ele te chama. Viverão, viverão, viverão. Viverão, 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 viverão. viverão, 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 Deus é especialista em pegar o barro e soprar o Espírito dele. Eu profetizarei. Vem, 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 nesse vem. lugar. Vem. O que estava morto ressuscitará. Eu profetizarei que nesse lugar o que estava morto ressuscitará. Eu profetizarei que nesse lugar o que estava morto ressuscitará. Eu profetizarei que nesse lugar o que estava morto ressuscitará. Eu profetizarei que nesse lugar o que estava morto. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, a glória de Deus Eu está aqui. profetizarei que nesse lugar o que estava morto. O poder de Deus está dominando este lugar. Eu vejo anjos guerreando nessa noite. A sua vida é de Deus. A sua vida foi guardada. E como prova, você lutou para chegar aqui. Houve uma guerra terrível para você chegar aqui. Mas você chegou. Você chegou. E Deus vai restaurar. Espírito, Espírito. Que desce. O poder de Deus está neste lugar. Vem como Ele vai dominar a sua vida. Ele vai te encher nesta noite. Meu Deus, eu sinto Deus aqui. Tem o poder de Deus está aqui. O poder de Deus está aqui. Seja livre agora, 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 agora. Seja livre, 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 livre. Eu te ordeno, seja livre, livre. Toda depressão caia por terra, toda amarra caia por terra. Receba o Espírito da liberdade agora. Receba, 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 receba liberdade no Espírito agora. Em nome de Jesus, cadeias são quebradas. Todo mal sai da sua vida agora, 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 agora. Vem, vem, deboche.
mente do coração desta mulher. Eu dou uma ordem: seja livre agora. Livre, 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 livre. Livre, 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 livre. Receba agora a liberdade no teu interior. Flua no Espírito. Receba liberdade de Cristo. A luz é chegada sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Livre, 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 livre. Em nome de Jesus, seja livre, 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 livre. Seja curada agora. Toda enfermidade desapareça agora. Em nome de Jesus. Volta a dormir como nunca antes. Sai toda a ansiedade da sua vida. Em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Enche, 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 enche. O poder de Deus está aqui.